Vamos descomplicar? Oi meninas, eu sou a Maria Cardoso e você está no canal Menopausa Descomplicada para mais um vídeo trazendo informações super importantes para nós mulheres que nos encontramos na menopausa ou climatério, tá? Então fica comigo que hoje eu vou falar sobre o Veosa, um novo medicamento que foi autorizado pela Anvisa, tá? Autorizado, mas ainda não está disponível para venda. Mas eu já trago algumas informações bem importantes aqui que vocês podem estar levando, tá? Esse questionamento na próxima consulta para o seu médico, tá bem? Então eu vou explicar para que serve essa medicação, as contraindicações e várias outras coisas. Então fica no vídeo aqui que tá bem interessante. E já quero aproveitar e mandar um grande beijo para todas as inscritas aqui do meu canal, tá? Eu estou sempre respondendo lá os vídeos, né? Quando vocês deixam alguma pergunta e tudo mais. Muito obrigado, meninas. E para você que ainda não é inscrita no canal, seja muito bem-vinda. Se inscreve, tá? Que aqui tem conteúdos bem interessantes e muito importantes para os nossos cuidados, tá? De mulheres mais 40. Então, também, sabe o que você pode fazer para ajudar esse canal? Compartilhar esse vídeo com uma amiga sua. Eu tenho certeza que essa informação vai ser muito útil, tá bem? Bem, meninas, e o que é o Veosa? Ele é o fezolinetanto, tá? Que é um medicamento oral, não hormonal, para tratar sintomas como suores noturnos, como calorões intensos, né? Mais conhecidos como fogachos. E deixando bem claro que esse medicamento é somente para tratar esses sintomas vasomotores, tá? Ele não trata outros sintomas da menopausa, isso é muito importante de saber. Meninas, e claro que eu fiz uma pesquisa para saber da onde que veio esse medicamento, tá? Para trazer bastante informações para vocês aqui, tá? Então, esse medicamento, ele tem origem no Japão, tá? E o laboratório responsável, eu anotei aqui, é o Astellas Pharma, tá? Uma observação importante que o fenolisnetando, que esse nome é bem difícil de falar, né? Ele foi desenvolvido inicialmente pela empresa belga Ojeda, tá? Que posteriormente foi adquirida pela Astela, que é essa que assume agora a fabricação desse medicamento. Bem, meninas, e como que esse medicamento vai funcionar, tá? Eu tomei nota aqui, eu vou passar para vocês, ó. O fezolinetando, ele atua bloqueando os receptores NK3, que é o neurocinina 3, tá? No hipotálamo, que é a região do cérebro que controla a temperatura do corpo, tá? Então, o que acontece? Até agora, os tratamentos eram todos à base de estrogênio, porque a gente sabe que esses sintomas vasomotores, que são esses fogachos, esses calorões que a gente sente, eles têm ligação direta com a falta do estrogênio no nosso corpo, tá? Isso acontece com a menopausa. Então, esse tratamento, ele não tem hormônio, ele é um tratamento sem hormônio para controle desse sintoma que eu acredito assim que 90% das mulheres sofrem com esses sintomas, tá bom? Eu sou uma delas, mas agora com uma dieta e fazendo a minha reposição, eu tô com sintomas bem controlados, tá bom? E uma coisa bem bacana de falar, né, meninas, que a gente não pode esquecer que tem muitas mulheres que não podem fazer reposição hormonal, né? Porque elas têm algum quadro de câncer ou estão fazendo algum tratamento, tem alguma suspeita, então não podem usar hormônios, mas sofrem, né? Com a chegada da menopausa, né, com os calorões, enfim. Então, esse medicamento vai ajudar muitas mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Eu achei isso bem bacana. Bem, só ressaltando aqui, tá?
Quando a gente entra em menopausa, a gente tem uma deficiência de estrogênio no nosso corpo. E com isso, tá? O nosso termostato, né? Que fica aqui no hipotálamo, ele fica confuso, ele fica descontrolado. Por isso que a gente tem essas ondas de calor, principalmente na madrugada, atrapalhando o sono, né? A gente tem aquele sono todo picado. Então, a maioria das mulheres sofre com essa reação, né? Com a falta do estrogênio, a mulher acaba tendo esses fogachos, tá? Isso é uma ação vasomotora, tá? Ela vem do cérebro que não consegue mais uma comunicação com o ovário, porque o ovário, ele simplesmente faliu, entendeu? Então, essa medicação, ela vai atuar diretamente para controlar, tá? Para que o nosso termostato natural, ele fique novamente funcionando. Tô falando assim de maneira bem clara, tá? Pra gente entender melhor. Então, ele vai ajudar a controlar. Então, assim, a gente não vai ter mais essas ondas de calor. E isso vai ajudar bastante, tá? E isso para mulheres que têm tanto ondas de calor assim, mais suaves, até aquelas mais intensas, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui que foram feitos vários estudos que comprovam isso. Meninas, agora eu vou passar umas informações para vocês que eu anotei aqui referente à bula do medicamento, tá? Então, assim, o princípio ativo é o fezolinetant, a dose aprovada é 45 mg, tá? Um comprimido oral por dia, tá bem? Por via oral, né? Uma vez ao dia. A indicação é tratar sintomas vasomotores, né? Moderados e intensos, associado à menopausa. E uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Tudo isso com prescrição e acompanhamento médico, tá bem, meninas? Porque é importante, meninas, a gente saber, tomar nota que tem que ser com acompanhamento médico, até porque esse medicamento, ele só vai ser vendido com receita, tá? Porque assim, foram feitos vários testes que eu estudei aqui, eu pesquisei, vi alguns médicos falando também, tá? O medicamento, ele é seguro, mas, tá? Sempre tem um mas, né? Todo medicamento tem um mas, né? Então, o que que acontece? Foi comprovado que pode acontecer alguma alteração no fígado, tá? Na função hepática. É raro de acontecer, mas pode acontecer. Por isso que quando você for fazer uso desse medicamento, o seu médico, ele tem que ver que você tá apta, né? Que você não tem nenhum problema no fígado, assim, e ele vai estar te acompanhando com exames médicos para ver se não fez, né? Se o medicamento não te trouxe nenhuma alteração. Que isso é bem importante também, né? Porque imagina, a gente vai tratar os fogachos, se livrar dos fogachos e depois vai ter um problema no rim, isso não é legal, tá? Mas só lembrando vocês que isso é muito raro, tá? De acontecer. Mas ele está lá, né? Está como observação na bula e eu tenho certeza que o médico que está acompanhando vocês na terapia de reposição hormonal, tá? Ou nos cuidados, né? Da menopausa para mulheres que não estão fazendo terapia, vai estar ali prestando atenção em tudo isso, tá? Para que vocês tenham um tratamento super seguro. Ei, meninas, e como a gente está falando aqui da bula do remédio, eu também anotei os colaterais, tá? Os efeitos mais comuns de acontecer. Então vamos lá: dor abdominal, diarreia, insônia, dor nas costas e o aumento das enzimas hepáticas. Lembra que eu falei para vocês? É raro, mas pode acontecer, tá? Uma disfunção ali no fígado, tá? Então, por isso que ele tem que ser feito com acompanhamento médico. Bem, agora a gente vem à parte da comprovação científica que eu anotei para vocês aqui. Eu acho bacana passar para vocês tudo bonitinho assim, para vocês entenderem do que se trata essa medicação, tá bom? Eu acho que informação nunca é demais, tá? Então vamos lá. As comprovações científicas são que o fezolinetant, ele foi estudado no programa internacional Bright Sky, tá? Com mais de 3.000 mulheres,
na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos. E foi através dessas pesquisas que o Brasil, né, no caso a Anvisa, baseou para fazer, né, a liberação desse medicamento aqui para nós também, aqui mulheres e menopausa aqui no Brasil, tá? Bem legal, né? Então os resultados mostram uma redução significativa na frequência dos fogachos até 4 semanas usando a medicação, tá? Também uma melhora mantida a longo prazo, de 12 a 52 semanas. Isso é bem legal, tá? E uma coisa importante de ressaltar é que também houve uma melhora no sono e na qualidade de vida dessas pacientes, tá? Aqui eu até entendo esse porém, porque veja bem, se você não está acordando durante a madrugada por causa dos fogachos, isso te traz uma qualidade de vida, porque lembra que o sono é muito importante para a gente restaurar, para a gente ter disposição no outro dia. Então, assim, uma noite bem dormida é essencial. Bem, e como eu falei para vocês no início do vídeo, né, esse medicamento ele pode ser um grande aliado para as mulheres que não podem fazer terapia de reposição hormonal, tá, por algum problema de saúde, e também para as mulheres que decidem não fazer reposição hormonal, mas uma coisa tem que ficar bem clara, tá? Esse medicamento, ele simplesmente trata o sintoma de fogacho. Ele não é uma reposição, tá? Então ele não vai agir no ressecamento vaginal, que é por causa da queda do estrogênio, também não vai ajudar na proteção das mamas, nem do endométrio, nem do sistema cardiovascular, ou seja, ele é um medicamento específico somente para tratar o sintoma de vasomotor, tá bom? Da menopausa, que são os fogachos, né? Que a gente chama, né, de fogachos, tá bem? Isso tem que ficar bem claro. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que se você já faz uma terapia de reposição hormonal, mas mesmo assim os sintomas dos fogachos ainda estão te incomodando, você pode conversar com o seu médico e associar essa medicação junto com a sua terapia de reposição hormonal. Não tem problema nenhum, tá bom? Bem, meninas, e como eu falei para vocês, o medicamento ele ainda não está disponível, não está liberado para venda, tá? Ele foi autorizado, mas ainda não está liberado para venda. Mas eu acredito que logo, logo ele estará liberado sim, tá bom? Então, você que procura um tratamento alternativo, né? Essa vai ser uma solução bem interessante. Mas agora eu quero compartilhar com vocês algo que eu achei bem interessante. Fazendo a minha pesquisa aqui para trazer essa informação bem completinha para vocês, eu acabei achando o doutor Meinou Yoshioka, acho que é assim que se pronuncia. Depois eu vou deixar o arroba para vocês seguirem ele, que é um médico que cuida, né, de mulheres na menopausa e que também faz terapia de reposição hormonal. É bem interessante, ele atende em Curitiba, tá? Então, assim, eu vou deixar informações porque eu sei que médicos que fazem terapia de reposição hormonal ainda são muito raros, né? Então eu entrei no perfil dele e vi que ele já respondeu algumas mulheres com algumas perguntas básicas, né, com surgimento dessa nova medicação. Então eu anotei aqui 10 perguntas de mulheres como nós, mulheres comuns, tá, que estão com dúvidas e que talvez essas perguntas sejam a dúvida de vocês. Então eu vou ler para vocês aqui agora, tá? A primeira pergunta é: terá restrição de idade para usá-lo? Ele respondeu que a princípio não. Quem não tem fogachos mais, vale tomar para evitar chances de problemas cardíacos? Ele respondeu que não tem esse efeito, ou seja, lembrando a vocês que para proteção, tá, vascular, a gente tem que fazer terapia de reposição hormonal com estrogênio, com testosterona, tá bom? Então esse medicamento não substitui a terapia de reposição hormonal, tá? Doutor, essa é a terceira pergunta. Doutor, já fazem 10 anos que não tenho menstruação. Vou poder tomar? Eu acho que nesse caso faz 10 anos que ela não tem menstruação, mas acho que ela ainda sente fogachos, né? O doutor falou que sim, tá?
A quarta pergunta aqui de uma mulher que está com dúvida, né? Sou paciente oncológica, trato câncer de mama com tamoxifeno, tumor hormônio dependente, luminal A. Posso fazer uso dessa medicação? Ele respondeu, a princípio sim. Então tudo tem que ser conversado com o médico que te acompanha, tá? Doutor, essa é a quinta pergunta. Doutor, ele ajuda na osteoporose por falta de hormônios? Tenho 55 anos, tive menopausa precoce e os médicos não querem me passar a terapia de reposição hormonal. Ele respondeu que infelizmente não, tá? Esse medicamento, gente, ele vai tratar somente sintomas vasomotor, que é os fogachos, tá? A osteoporose, ela só pode ser tratada com a terapia de reposição hormonal, tá? O estrogênio e a testosterona, tá bom? E também, né, a progesterona, que no caso, quem faz uso do estradiol precisa fazer uso da progesterona para não ter espessamento do endométrio também, que isso também não pode acontecer. Vamos lá, a sexta pergunta. A queda dos hormônios influencia na questão de doenças cardíacas? Sim, tá? Então, assim, é uma pergunta que não tem a ver com a medicação, mas eu achei bacana porque pode ser a dúvida de muitas pessoas já nesse núcleo de reposição hormonal, tá? Sétima pergunta. Eu faço terapia de reposição hormonal e mesmo assim sofro com os fogachos e insônia. Posso usar junto? A princípio, sim. Então, você pode conversar com o seu médico. Eu falei para vocês lá atrás, né, que se você faz terapia e ainda sofre com fogacho, você pode associar essa medicação. Tudo depende do acompanhamento ali do seu médico, tá? Do seu perfil. Então, ele vai saber te orientar melhor, tá? Oitava pergunta. Será que quem tem áurea de enxaqueca vai poder usar? Sim. Gente, vocês estão escutando aqui o barulho da cachorrinha do meu vizinho, tá? A Taíla, ela tá latindo com alguma coisa porque a casa vizinha tá em reforma, tá? Mas infelizmente não tem como, né? Eu pedi pra ela ficar quieta porque ela não vai entender, tá? Então vocês ignorem, daqui a pouco ela fica quietinha. Vamos lá, meninas. A nona pergunta. E quem tem trombose? Pergunta legal essa, né? Poderá tomar, né, fazer uso dessa medicação? Ele falou que sim. Lembrando que tudo tem que ser conversado com o seu médico também, tá? E a décima e última pergunta. Substitui os hormônios? Ela perguntou, né? Essa medicação substitui os hormônios? Tenho 60 anos e tomo os hormônios. Acho que ela tá pensando que é uma medicação assim para ela parar a reposição dela e ficar tomando só essa medicação, né? Acho que foi esse o sentido. O médico falou que não substitui a reposição hormonal, tá? E pode ser usado de forma complementar. É aquilo que eu falei naquele outro caso lá. Então, se você faz terapia, ainda tem fogachos que te atrapalham, você pode usar como uma terapia complementar esse medicamento, tá? Então, meninas, olha, o vídeo de hoje foi esse. Eu achei importante trazer essa informação para vocês aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui. E deixem também algumas sugestões, tá? De assuntos que vocês acham relevantes eu trazer aqui pro canal, tá? Que eu tenho maior satisfação de fazer pesquisas e trazer para vocês aqui a informação, tá? Então é isso, ó. Se inscreva no canal, não esqueçam de dar um like e compartilha com uma amiga, tá? Eu acredito que essa informação é super importante. Então, meninas, fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.